Olá, pessoal! Estamos começando o nosso terceiro episódio do Só a Gente Sabe, o nosso podcast juntas como mães, amigas, empreendedoras. E aqui é o teu espaço de acolhimento, de aprendizado, de informação, de troca de ideia e também para vocês participarem um pouquinho das nossas conversas diárias como amiga, mãe, empreendedora. Então, se você tiver comentários, dúvidas, perguntas, ideias, manda pra gente também. Olha, vocês poderiam falar de tal coisa e tal, pra gente poder estar falando nos próximos vídeos e trazendo aí mais compartilhamento, mais informação pra vocês, tá bom? Fazendo da forma correta, não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho, que é para aparecer para você toda vez que a gente publicar um vídeo novo, tá bom? Isso Fizemos aí. Certo dessa vez agora, né? Bom, agora a gente vai se apresentar, né? Meu nome é Andresa Assunção, sou casada, tenho 30 anos, 2 filhos e sou mãe, empreendedora, esposa. Estamos aqui, né, fazendo esse podcast para você que quer empreender, que deseja ou que já está empreendendo, para te motivar com as nossas histórias, com os nossos insights, tudo que a gente pode proporcionar para vocês do que a gente já viveu, de conhecimento, para você conseguir aí na sua trajetória se inspirar, né, e ter força de continuar. Tá bom? Isso aí. Me apresentando, eu sou Janine Rolim, sou líder notável, estou com um programa de liderança notável para mulheres que desejam se posicionar, que desejam ser reconhecidas no mercado de trabalho. Então, se você tem esse interesse, vem aprender comigo, me segue lá no Instagram para a gente poder conversar e falar bem mais sobre essa postura, posição. Mas eu também sou empreendedora, sou mãe, sou casada, também tenho 2 filhos, não com a Andresa, mas eu tenho 2 filhos. Só vai entender quem assistiu o anterior. Quem assistiu o último vai entender. Tenho aí. 2 filhos e estamos aí nesse mercado de compartilhamento, ensinando, trabalhando com pessoas há alguns anos já. Então agora é a hora da gente levar isso para o mundo. Isso aí. E para começar, né, eu quero ser uma líder notável como você, né? E o que você diria para mim que quero ser uma líder notável? Como começar a ser uma líder notável? Primeiramente, que é uma honra, né? Uma amiga se espelhar em você e falar assim, caramba, eu quero ser uma líder notável que nem você. Então, obrigada pela referência. Gente, eu sou a fã número 1 da Janine. De verdade. Então, primeiramente, obrigada por essa referência. Mas eu acredito que todo líder, ele começa pelo posicionamento. Quando a gente quer uma mudança, a gente precisa primeiro saber que imagem a gente quer causar, impactar. Então, se autoanalisar primeiro se o que a gente quer está de acordo com o que a gente está fazendo. Porque eu posso dizer que eu quero ser uma líder notável, que eu quero me posicionar, que eu quero que as pessoas me reconheçam, mas as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento, as minhas escolhas não estão paralelas a isso. E não tem como a gente ser reconhecido por algo que a gente não faz. Entra aquela questão da hipocrisia, que é você falar sobre uma coisa, mas na vida você fazer outra. Então eu diria que o começo vem sempre do posicionamento sobre a sua imagem, o que você está passando, se está de acordo com o que você quer que as pessoas te reconheçam. Gente, rapidinho, só para ela dar continuidade aqui ao que a gente está querendo passar nesse episódio, se eu fosse você, pegava um papel e uma caneta, porque essa mulher aqui é uma fonte de conhecimento, tá? Ela transborda e ela vai ajudar muito você nessa tua caminhada aí empreendedora. Então, se você quer ser uma líder notável, já pega seu papel e a sua caneta para anotar as dicas dela. Ela tá me deixando vermelha. E para dar continuidade ao nosso episódio de hoje, como que eu adquiro respeito das pessoas como líder? Respeito. Tá aí uma coisa que também vem do posicionamento. Porque o respeito eu sempre vi como algo que é conquistado. Você não cobra respeito. Respeito geralmente ele vem do cargo, né? Automaticamente quando a pessoa ela tem ali uma posição, por exemplo, a gente como mãe, a gente tem uma posição sobre os nossos filhos, então eles são obrigados a nos respeitar. Mas isso não funciona no mundo fora. Então, para que as pessoas tenham esse respeito por nós, a gente primeiro tem que saber impor os limites, até onde aquela pessoa pode nos tratar com informalidade,
ou com formalidade. Então, a gente vai passando ali para o outro, né, como é a forma que ele trata a gente, porque, principalmente para nós mulheres, muitas vezes homens passam dos limites com algumas mulheres porque ela não sabe desde o início estabelecer o limite para aquela pessoa. E falando não só de homens, mas de mulheres também, em amizades. Quando alguém passa do limite com o outro, é porque a pessoa não soube estabelecer aquilo ali já inicialmente. Até mesmo um funcionário, uma funcionária, Isso, né? Que exatamente. acaba passando ali do limite, achando que pode fazer uma porque coisa. Às vezes o líder, por tentar ser líder, ele acaba abrindo demais, deixando aquela pessoa se aproximar de uma forma muito tranquila, muito informal, amigo e tudo mais. E aí acontece isso aí, acaba passando do limite. Isso que você tá falando aí, também tem a ver com agradar? Tipo assim, Tem, a pessoa com que certeza. o Sim. líder que quer agradar toda a equipe, todo o time. Absolutamente sim. Porque quando a pessoa às vezes ela é colocada inicialmente naquela posição e ela não sabe se posicionar, ela não sabe impor limites, ela vai cair no erro de tentar agradar. Que é esse ponto de achar que para eu ser respeitada, para eu ser querida, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer o que o outro quer, eu tenho que fazer, né, com que ele se sinta bem. E muitas das vezes não é isso. Liderança não é sobre fazer o outro se sentir bem, é o outro fazer o que tem que ser feito. Tem que saber dividir as coisas, porque senão realmente tem pessoas que não sabem separar o pessoal do profissional e tem pessoas também que não tem que estar no seu pessoal e somente no profissional. É isso aí. E para eu conseguir me destacar como líder, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser, né? Pra, tipo, chamar atenção, né? Tipo, começar a ser notável. Pra pessoa olhar pra mim e falar assim, a líder é ela. Certo. Resultado. Para você ser notado, tem que ter resultado. Muitas pessoas erram nesse ponto. Porque ela acha que para ela ser líder, ela tem que ser aquela pessoa comunicativa, ela tem que ser aquela pessoa que faz de tudo, mas não tem resultado nenhum. E muitas das vezes, se você não tiver resultado, as pessoas não vão, porque as pessoas querem o que de você? O seu resultado. As pessoas, quando a pessoa fala de inveja, a inveja está sempre no resultado da vida do outro. Que é olhar para sua vida e querer o que você tem. Querer viver a vida que você vive. Então, para a gente ser notado, seja ele de uma forma positiva ou negativa, porque a gente tem que estar preparado, tá? Psicologicamente, para lidar com essas situações. Porque essa notoriedade, ela vai trazer o positivo e o negativo. Mas temos que estar pronto para isso. Por quê? Porque quando a pessoa, ela pode se inspirar ou ela pode ter inveja de você, né? Mas aí esse ponto não cabe a você como líder, certo? O outro que tem que definir o que ele sente. Espero que a maioria deseje se inspirar e não ter inveja. E quando se inspira, é igual você falou, caramba, eu te admiro, eu me inspiro em você, e isso é bacana. Por quê? Porque gera reconhecimento. Eu sinto que eu estou fazendo algo certo e me dá vontade de continuar, para continuar te inspirando, e você vai começar a inspirar outras pessoas também. Isso aí. Respondido? Acho que sim, né? Respondido. Porque às vezes a gente vai falar. E qual é o grande diferencial de um líder notável? O diferencial de um líder notável. Eu acredito que o grande diferencial seja a forma de lidar com as pessoas e com as próprias emoções. Porque o líder, ele não pode se deixar levar pelas suas emoções. Amiga, você tá com seu papel e sua caneta? Ó, tô te Tá lembrando, hein? Porque nós somos seres humanos, certo? E na maioria das vezes a gente se deixa levar pelas emoções em determinadas situações. Então vamos falar aqui sobre o trabalho. Se durante um tempo, vamos colocar um tempo considerável, 3 anos, você tá ali com aquele funcionário, vocês têm uma boa relação, tá se dando bem e tudo mais, só que chega um momento que esse teu funcionário vira pra você e diz que tá saindo. Você vai pensar o quê? Você falhou com ele em alguma coisa, certo? E pode ser que você fique decepcionada, porque ele tá saindo, porque ele tá te abandonando, né? E você pensa, caramba, eu investi nele durante esse tempo e tudo mais. Só que o emocional do líder
tem que estar pronto para isso. Uhum. Tem que saber Porque lidar tu com gastou isso. energia, tu confiou. Isso. E a gente precisa saber lidar. Por quê? Porque a vida, ela é corriqueira para todo mundo. Às vezes, aquele funcionário que era excelente e estava com você ali durante um tempo, ele pode ter chegado num momento da vida dele que ele viu que aquilo ali não era mais o que ele queria. Tem pessoas que mudam de profissão, né? Trabalhou durante um tempo, agora eu quero seguir a área da enfermagem, agora eu quero lidar com ciências. E ali a pessoa muda e tá tudo certo. Então, esse ponto de lidar com o emocional, de lidar com pessoas, o líder precisa trabalhar. Eu vi uma frase esses dias que falou que para você ser líder, você tem que se curar primeiro. Porque não adianta você querer lidar com pessoas se você é uma pessoa machucada. Pessoas feridas ferem pessoas. Então não tem líder ferido. Se o líder está ferido, ele fere outras pessoas e aí, obviamente, ele não vai ser reconhecido. Então, o grande diferencial do líder é se cure primeiro para depois você poder curar outras pessoas. Até mesmo para saber que na mente do líder, né, acredito que a gente precisa ter aquela mente de que as pessoas, né, como a vida, tem um fluxo, né? Pessoas entram, pessoas saem da nossa vida, né? E a gente tem que entender que a gente acrescentou algo naquela pessoa. Sim. Então, ela vai sair não será mais seu funcionário, vai sair da sua empresa, debaixo da sua liderança, mas ela vai carregar um pouco de você. O legado tá indo junto. Aí eu acho que é a nossa cabeça que tem que pensar, o que a gente entregou. Sim. Né? Então isso também e é uma coisa que ou você vai estender ou você vai acabar ali. Porque se você não souber, se o líder não souber lidar com esse momento, né, de tipo assim, um reconhecimento, cara, obrigado por tudo que você fez aqui, você foi excepcional, e o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas, sabe, de você saber acolher o funcionário, de falar pra ele que você apoia ele nas escolhas pessoais dele. Eu vi uma frase também que eu não sei se é exatamente com essas palavras, mas que o sucesso é ter sucessor. Então, então assim, eu acho essa frase, tipo assim, o máximo. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas faz todo sentido para quem é líder. Porque você saber que aquela pessoa tem sucesso numa área da vida dela, né? Que você contribuiu para aquilo, né? Mesmo que ela não esteja mais trabalhando com você, mas abriu o próprio negócio, foi para uma outra área, mas está tendo um sucesso por uma coisa que você contribuiu. Então, e ela assim, vai se lembrar pro resto da vida daquilo ali. Isso aí. Então eu acho que isso é excelente. Uma das coisas que eu sempre trato nas minhas mentorias com os líderes se você não estiver, quem pode ocupar o seu lugar? E isso conecta com a frase que você falou, porque a maioria dos líderes, eles não têm um funcionário pronto para ocupar o lugar dele. E se eu não tenho ninguém que possa fazer o que eu faço, eu não posso sair daquela posição. Ou seja, eu não posso crescer. E nem tem um negócio, né? Porque depende só de você. Isso aí. Então, assim, se o líder ele não tem a maturidade emocional de treinar outra pessoa a ponto dela ser tão boa quanto ele, para ocupar o lugar dele, ele nunca vai sair daquela posição. Então, mais uma dica aí. Se você quer sair, você quer crescer, você precisa treinar pessoas para serem tão boas quanto você. Não tenha medo de treinar alguém pensando, essa pessoa vai ocupar meu lugar, essa pessoa vai roubar o meu trabalho. Se você é bom no que você faz, você não tem medo disso. E dentro dessa questão, eu já conheci pessoas diferentes nesse quesito. Duas pessoas que têm muito conhecimento, mas uma que transborda e quer, assim, não fica vendo que a pessoa vai tomar o seu lugar, e sim que, caramba, se eu não puder estar, ela vai fazer com a mesma excelência que eu faço. E a outra que não passa conhecimento, né? Não transmite esse conhecimento porque tem esse pensamento é um pensamento de escassez? Egoísta. Eu considero que é um pensamento egoísta. Então, esse pensamento egoísta de não querer que o outro melhore a ponto de ser maior de ser reconhecido. Né? De ser maior do que você um dia, porque isso acontece. Muitos alunos superam professores. Né? E esse é o sucesso do professor. Isso aí. Eu penso muito nisso. Que eu não posso prender
as coisas que eu sei, reter pra mim as coisas que eu sei, porque isso não vai acrescentar Sim. em ninguém. E Até- o nosso propósito é esse, é Até fazer com que porque o outro a gente cresça. não tem como estar em todas as pontas. Isso aí. Por exemplo, eu particularmente, eu sei mexer com muitas coisas, Uhum. mas eu entendo qual é o principal papel que eu quero ocupar e eu entendo que eu tenho que delegar, mesmo eu sabendo fazer aquilo ali. Porque se eu não posso estar em tudo, eu tenho que confiar a outras pessoas aquele serviço. E se eu tiver que ensinar, poxa, faz isso aqui, tal, é desse jeito, eu vou ensinar, mas depois eu vou soltar. Porque eu não vou ter tempo hábil para aquilo ali. E existem líderes que são centralizadores. O que ele faz? Ele quer que tudo dependa dele, tudo passe por ele. E nessa coisa de você puxar tudo para você, tudo fica mal feito. Por quê? Porque você não tem como estar em todas as pontas, né? Então essa questão do conhecimento, de você compartilhar, de você ensinar a ponto do outro te superar, é para você ter serviços de qualidade funcionando em outras áreas que você não pode estar. Então, para quem tem empresa, para quem tem qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande, você precisa treinar os seus funcionários e líderes e liderados para que eles tenham uma certa autonomia, para eles agirem sem precisar tudo passar por você. Uma das coisas que eu me lembrei foi também sobre essa questão da liderança, que existe uma diferença entre o líder que é intrometido e o líder que tem sabedoria. Porque existem posições e cargos onde a pessoa ela se intromete em todas as áreas. E se você quer ser notável, esse é um ótimo ponto para você anotar. Você precisa ser especialista em algo. Ou seja, lembra que a gente falou do resultado? Você precisa ter resultado em uma área para você poder ser reconhecido. Não adianta que ninguém é reconhecido para ser tudo. É a história do pato. Pato anda, pato nada, pato voa, pato nada faz direito. Então, para a gente ser reconhecido como líder, eu preciso ser especialista em alguma coisa e ter resultado naquilo ali primeiro. Porque muitas empresas têm problemas com alguns líderes que, vamos supor, eu sou responsável pelo financeiro, mas eu dou pitaco na administração, eu dou pitaco no telemarketing, eu dou pitaco na recepção, eu dou pitaco em tudo. E eu não sei respeitar o espaço do outro. Tá tudo bem se você tem uma visão legal, de compartilhamento de ideia, mas isso não pode infringir o espaço do outro. Porque, vamos supor, você trabalha com marketing digital. Eu conheço um pouco do marketing digital, mas não é porque eu conheço um pouco que eu tenho que ir até você e determinar como você tem que fazer. Porque eu sou líder, sabe? Então, essa delimitação de espaço que algumas pessoas elas acabam se perdendo e ela não conquista o respeito. Vocês vão ver que tudo que eu falei aqui, uma coisa vai conectando a outra, né? Porque essa questão de você ter o respeito, de você ter resultado, tá tudo atrelado. Então, se você não respeita o espaço do outro, você não respeita o tempo de trabalho, de execução dele, você também não vai ter a equipe te admirando, se inspirando em você, porque vai ter muita reclamação do seu comportamento. Então, essa parte, né, de você respeitar também o espaço do outro faz muito parte do líder notável. Entendi. Gente, vocês estão anotando isso? Em nome de Jesus. Agora eu quero perguntar o que um líder notado precisa saber para ter esse cargo aí com excelência, fazer com excelência a liderança. Não vamos fugir nunca do conhecimento. O conhecimento é base. Eu sempre vou reforçar que o conhecimento ele é a base para a gente ser quem a gente deseja ser. Muitas pessoas hoje elas estão ocupando posições e cargos porque elas têm um conhecimento que talvez você não tenha. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é esse conhecimento, para você poder saber o que fazer. Aqui já estamos gerando um conhecimento, então para quem está ligado, para quem está anotando, já está gerando um conhecimento sobre coisas que muita gente não tem acesso, certo? Então, o conhecimento ele é a base. E como que a gente vai fazendo isso? Cursos, mentorias, palestras, vídeos, livros. Cara, hoje com a informação que a internet tem, só não tem conhecimento quem não quer. Pois é. Ou quem tá focando no errado. Isso aí. Se você não tem alguém que possa, assim, pessoalmente,
te passar esse conhecimento, muitas áreas também de coisas que eu quero melhorar para mim, em comunicação, em várias outras áreas, até mesmo do meu trabalho, tem coisas que eu não consigo agora acessar, lugares que eu não consigo acessar, pessoas que eu não consigo acessar. Para onde eu vou? Para a internet. Para a pessoa, eu sempre busco a referência em tal assunto. Quem é referência em comunicação? Eu vou nessa pessoa e maratono o conteúdo dela, né? O conteúdo dela. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir ter acesso no momento. Então, e esse podcast aqui, esse episódio em especial, é um deles. Se você não tem acesso a alguém que você quer se tornar parecido, né, um dia, maratona isso aqui. Porque é um conhecimento que você pode não ter, tá querendo, tá precisando, mas não tem. E o que eu tô passando aqui, eu investi lá atrás, né? Então não foram coisas que eu acordei um dia e falei assim, caramba, agora eu sei isso. Claro que não. No passado, eu investi em cursos, eu fui em palestras, eu fui em mentorias, eu estive com pessoas dessas áreas e até hoje eu leio livros sobre, eu estou assistindo pessoas que falam. Então, é como a gente falou lá no início sobre o posicionamento, eu consegui perceber entre o resultado daquelas pessoas, o resultado que eu tinha, o que eu precisava mudar, o que eu deveria ir fazendo e fui botando em prática, né? Então, a gente tem que ter alguém para se inspirar. Então, se você não tem ninguém, me segue lá no Instagram para você poder ver sobre o que eu falo sobre liderança, sobre o líder notável. Haverá mentorias, haverá palestras. Então, não deixa de me seguir para você poder acompanhar e ter acesso a todo esse conteúdo para você vir a se tornar uma líder notável. Amiga, antes da gente fechar esse episódio, eu percebi dentro desse meu trabalho que as pessoas têm um certo medo, né? Medo e não colocam como prioridade buscar o conhecimento, pagar o conhecimento. Porque as pessoas acham que assim, tem aquela questão do barato e caro, né? E não adianta. Se você quer crescer, se você quer evoluir, gente, a gente não pode ter essa mentalidade de que ter conhecimento é caro, ter conhecimento não é a minha prioridade, eu tenho outras prioridades. Aí a pessoa vai lá e troca de telefone. Mas, poxa, aquele telefone vai te trazer o que aquele conhecimento poderia te trazer para você crescer mais, fazer mais dinheiro para comprar aquele telefone depois. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Entender que o conhecimento, como ela falou, é o princípio, é a base de tudo. Então, não adianta você querer ser se você não quer investir para poder ser. Entendeu? E isso trava o enriquecimento. Isso aí. Se você não é capaz de investir em você, você nunca vai adquirir coisas que te mantenham na base da riqueza. Por quê? Porque você não enxerga aquilo como algo de valor. Então, você vai estar sempre investindo o seu dinheiro em coisas fúteis e temporárias. Já viu aquela história de não sei para onde foi meu dinheiro, não sei o que aconteceu? É justamente essa mentalidade de escassez que impede você de alcançar a riqueza. Então, esse investir, né, toda vez, é como um giro. Toda vez que eu invisto em você, isso automaticamente retorna para mim. Porque, como você falou, se você tem um curso que me ensina a ganhar dinheiro mais rápido, por que eu vou levar 2, 3 anos no gratuito, entendeu? Para poder porque aprender demora, algo né? Demora. que eu poderia ganhar em 6 meses. Isso entendeu? Então, se eu invisto em imersões, se eu invisto em palestras, eu adquiro conhecimentos que me fazem ter um retorno de ganho muito mais curto do que se eu fosse atrás daquilo ali por conta própria. Porque, gente, o que as pessoas fizeram correndo, hoje eu tô fazendo andando. Entendeu? Então, outras pessoas às vezes tiveram que cavar algo para você poder estar usufruindo isso sentado no conforto da tua casa. Então, é você investir para aquilo ali voltar para você. Conhecimento é exatamente isso. Se você investe em cursos, você investe em pessoas, aquilo retorna e isso faz de você uma pessoa propícia para a riqueza.
Isso aí, para fechar o nosso episódio de hoje, o que você tem para falar para quem quer ser um líder notável, para quem já é líder ou está querendo se tornar líder? O que você tem para passar, uma frase? O que... Eu diria que para quem deseja ser líder, primeiro, goste de pessoas, tenha amor a pessoas, sirva pessoas. O primeiro ensinamento de Jesus foi que amar é servir. Então, ser líder por ego, para poder ocupar uma posição, não vai te fazer feliz. Mas se você ama pessoas, se você quer servir pessoas, esse é o melhor investimento que você pode fazer, liderar pessoas. Que show! Gente, olha só, se você não pegou o seu papel e sua caneta, Poxa. eu quero que você volte a esse vídeo e assista de novo com o seu papel e sua caneta. Porque foi enriquecedor esse episódio, não só para você, como para mim também. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá bom? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E isso foi só uma palhinha, tá, gente? É claro que todo esse conhecimento, para quem deseja, ele é muito explorável. A gente pode falar de diversas coisas, principalmente sobre posicionamento, tá bom? Então, isso aqui foi só uma conversinha rápida. Só para vocês terem noção do que essa mulher passa, hein, muita gente? coisa para poder elaborar, falar e conversar. E foi maravilhosa a nossa conversa hoje. Obrigada a vocês que assistiram até agora. É verdade. E até o nosso próximo episódio, certo? Beijo. Beijo. Tchau. Muito bom.